Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver 5 questões de matemática da Universidade Federal de Santa Maria 2025. Na prova 3 que nós vamos resolver hoje, o tema de todas as questões era inteligência artificial. Vamos encarar? Roda a vinheta. Então, já nessa primeira questão 02, tem uma polêmica ali. O gabarito oficial mostra a questão como não tendo sido anulada, mas eu acho que ela poderia até ter sido anulada porque faltou uma informação que é super importante para a gente conseguir resolver. Essa informação não é fácil de perceber na figura, tá? Porque você não tem uma régua na hora de fazer essa questão. Mas eu vou mostrar como é que você pode perceber isso e como é que a banca queria que você resolvesse. Mas veja só o que ele está representando aqui. Ele fala da inteligência artificial, ele fala dessa rede neural, fala desses nós aqui, que são os círculos que estão em preto, que são chamados de nós, e as conexões entre esses nós. E aí ele pede a área que está em cinza. Bom, a área que está em cinza é a área do retângulo, menos a área dos círculos pretos, tá? Bom, veja o que ele diz aqui para você poder calcular essa área em cinza. Dada a arquitetura da rede neural da figura, considerando que o espaçamento horizontal entre todas as camadas é de 1,5 centímetros. Espaçamento horizontal seria este espaço aqui entre os círculos, tá? Espaçamento horizontal aqui de 1,5. E que o diâmetro de todos os nós, vamos imaginar aqui, por exemplo, um nó aqui, ó. Este diâmetro, né, o diâmetro aqui é de 1, certo? Então, 1 centímetro. O diâmetro de cada um desses nós aqui é 1 centímetro. É correto afirmar que a área na cor cinza, daí desconsiderando que as flechas, né, essas flechas aqui, a gente não precisa calcular a área delas, desconsiderando que as flechas tenham área, e considerando π igual a 3,14, essa área cinza é igual a quanto? Bom, vamos limpar aqui a figura e vamos mostrar o que faltou de informação. Ele falou do espaçamento horizontal entre os nós, mas ele não falou do espaçamento vertical entre esses nós aqui, tá? Bom, se a gente traçar linhas horizontais, a gente acaba percebendo que não existe espaçamento vertical entre as camadas. Quer dizer, onde esse círculo termina, começa já esse círculo aqui. Então, tem um diâmetro aqui, mais um diâmetro e assim por diante. E a gente pode calcular daí a altura desse retângulo, percebe? Só que o grande problema é o seguinte, ele poderia ter dito que as camadas não têm espaçamento vertical entre elas. A primeira camada aqui, ó, onde a primeira camada termina, a segunda vai começar. Um pouco mais para baixo ali, né? Com 0 de espaçamento entre elas, mas isso não foi falado. E a pessoa que não tem uma régua na hora da prova, ela fica imaginando, puxa, será que é exatamente isso? Será que eu não preciso calcular um triângulo equilátero aqui ou outra coisa qualquer? Então, eu acho que faltou realmente essa informação de que as camadas, né, têm exatamente a altura de um nó. Isso poderia ter sido informado. E isso é fundamental para resolver o problema. Bom, mas vamos considerar então que essa camada aqui tem espessura de um diâmetro desse nó, e o diâmetro de todos os nós é de 1 centímetro, portanto aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, né, um diâmetro, aqui um diâmetro também, e aqui eu tenho 1 também, certo? O raio desses círculos é metade do diâmetro, o raio é meio, né? Bom, e que o espaçamento horizontal entre as camadas, então este espaçamento horizontal, onde termina um círculo e começa o outro, este espaçamento aqui é de 1,5, certo? Esse espaçamento horizontal é de 1,5, foi o que ele falou ali, ó, espaçamento horizontal. É isso que poderia ter sido informado também para o espaçamento vertical. E aqui também 1,5. E o que resta a mais para a gente fechar todo esse lado do retângulo? Ora, aqui também tem um diâmetro, né? Então esse aqui também vai ser 1, que é um diâmetro, esse aqui também vai ser 1, esse aqui 1, esse aqui 1 e esse aqui 1. Portanto, o retângulo tem medidas de quanto? Vamos lá. Altura, 1, 2, 3, 4, 5. Altura, 5. Largura do retângulo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, mais 4 espaçamentos de 1,5 cada um. Então, essa largura na base vai ficar 5, que é 1, 2, 3, 4, 5, mais 4 vezes 1,5, certo? 4 vezes 1,5 é 6. 6 mais 5 vai dar 11. Portanto, a base do retângulo tem 11. Como é que eu calculo a área em cinza? Tá? A área em cinza vai ser a área do retângulo, concorda? Menos quantos círculos que eu tenho que tirar dessa área? Vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Menos 11 vezes a área de cada nó, de cada círculo, tá? Lembrando que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Mas esse raio não vale 1, né? O raio vale meio, porque aqui o raio é do meio até uma ponta. Isso daqui, o diâmetro que é 1, então esse raio vai valer meio, é metade do diâmetro, tá?
Então vamos lá, área é π, área de um círculo, vamos colocar assim, área de um círculo vai ficar π vezes meio ao quadrado. Isso vai dar π sobre 4 centímetros quadrados, área de cada círculo. Então vamos lá, área cinza vai ser igual a quanto? 11 vezes 5 é 55 centímetros quadrados, certo? Base vezes altura. 11 vezes 5, 55 é a área do retângulo. Menos 11 vezes π sobre 4, onde o π ele pediu para trocar por 3,14. 3,14 sobre 4. Portanto, 55 menos 11 vezes 3,14 sobre 4 vai dar a área que ele pediu ali, né? Vamos fazer essa conta? 11 vezes 3,14... 3,14 vezes 11, aqui vai dar 314, aqui vai dar 314, somando vai dar 4543, com duas decimais, 34,54, e isso é 11 vezes 3,14, eu tenho que dividir isso aqui por 4. Então vamos lá, vamos dividir como se não tivesse a vírgula mesmo, e aí a gente depois coloca duas casas decimais, tá? 34 dividido por 4, 9 vezes 4, 36, passou, 8, 8 vezes 4, 32, para 34 dá 2, 25. 6 vezes 4 vai dar 24, para 25 dá 1, e aqui abaixo 4, 14 vai dar 3. 3 vezes 4 dá 12, para 14 dá 2. Aqui já vamos colocar direto, ó, se a gente colocar mais uma casa decimal vai ficar 20 por 4 dá 5. Agora, 34 dividido por 4 vai dar então 8,635. Então vai ficar 55 menos 8,635. Veja que ele está pedindo ali, com uma certa precisão, de 3 casas decimais, já é mais do que suficiente. Vamos fazer essa continha, 55 menos 8,635 já deve dar uma das afirmativas. Então vamos lá, 55,000 menos 8,635. Fazer a subtração, vai ficar 5, aqui foi 1, 10 menos 4 é 6, aqui foi 1 também, vai ficar 10 menos 7, vai ficar 3, aqui 55 menos 9 vai dar 46. 46,365, que é a resposta da letra B. Então, a área cinza, que é a área do retângulo, menos 11 círculos, vai ficar 46,365 centímetros quadrados. Tá bom? Faltou realmente, na minha opinião, esta informação que onde um círculo termina, na mesma altura começa o outro círculo, porque a gente não tem uma régua na hora da prova e daí fica difícil de você perceber esse espaçamento entre as camadas que é zero, tá bom? Beleza, gente, vamos para a próxima então. E quando eu falei que o pessoal estava cansado no terceiro dia, o pessoal que não o pessoal que estava fazendo a prova, o pessoal que estava elaborando a prova do terceiro dia, já estava cansado e resolveu não verificar muito bem as questões. Nessa, eu acredito que faltaram mais informações ainda para o pessoal conseguir resolver com tranquilidade, tá? Essa questão eu critico bastante e eu acho que deveria ter sido anulada pelas informações que faltaram. Mas, vamos lá, o gabarito oficial, de novo, não anulou essa questão e eu vou mostrar o que eles queriam que você fizesse, o que eles queriam que você considerasse, mesmo não estando no enunciado. Deixa eu te mostrar então. Inteligência artificial tem como objetivo facilitar a vida dos seres humanos, tal. Esquece essa parte inicial. Uma máquina automatizada produz caixas para presentes a partir de uma folha de cartolina retangular medindo 70 por 50 centímetros. Então é uma folha que vai medir aqui 70 por 50 centímetros. Vamos colocar aqui 70 e aqui 50, tá? Basta fornecer a altura da caixa que ele quer fazer, ele vai fazer caixas para presentes com uma altura que se deseja na caixa e a máquina irá criá-la. Caso se queira uma caixa cuja altura seja de 8 centímetros, qual será em centímetros cúbicos o volume dessa caixa? Veja que ele vai usar uma folha de cartolina com 70 centímetros por 50 centímetros e ele vai fazer uma caixa com altura igual a 8 centímetros, usando essa folha de cartolina. Qual será em centímetros cúbicos o volume dessa caixa? Bom, pensando que existe um problema muito comum para a gente resolver em geometria espacial, que é fazer caixas em formato de paralelepípedo retângulo usando uma folha de cartolina. É muito normal você ter que resolver isso daqui, só que quando ele dá todas as informações, tá? Primeiro, ele falou que a caixa tem que ser em formato de paralelepípedo retângulo? Não, poderia ser uma caixa com formato de hexágono regular na base, e aí você teria que recortar algo nesse sentido, e aí você teria aqui as
paredes laterais da caixa. Enxerga isso? Então, na verdade, você poderia fazer com formatos variados essa caixa, usando essa folha de 70 por 50. Ele não falou que essa caixa para presente tem que ser obrigatoriamente com o formato de um paralelepípedo retângulo. Mas, ok, vamos considerar que o problema mais comum que todo mundo conhece é aquele que você vai fazer uma caixa em formato de paralelepípedo retângulo. E aí a gente vai resolver usando isso, tá? Como é que você faz uma caixa normalmente com uma folha de cartolina? O problema clássico é o seguinte, você recorta das beiradas aqui, ó, você recorta quadrados. Esses quadrados de mesma medida aqui em cada um dos lados, esses quadradinhos que você vai recortar aqui, e aí você levanta essas beiradinhas aqui da caixa, então você recorta, você tira esta parte daqui, essa parte, essa parte, essa parte, e aí você usa esta partezinha que está aqui embaixo como fundo da caixa, tá? Isso que eu estou colocando aqui agora em verde vai ser o fundo da caixa. Isso aqui vai ser uma parede, 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 tá? Então, o que que acontece? Você mantém esse fundo ali e levanta as 4 paredes. Problema, isso sai uma caixa sem tampa. Ele disse para você que a caixa não teria tampa? Não falou. O problema mais comum é esse, é realmente você fazer essa caixa aqui, tá? Esse é um problema bastante conhecido na geometria. Você vai usar isso aqui de fundo, tá? Esse vai ser o fundo da caixa. E você corta essas 4 beiradas, sendo que essa vai ser uma paredinha, 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 tá? Eu vou considerar como uma caixa sem tampa. Então, só vai ter as 4 paredes e o fundo, não vai ter uma parte de cima não, tá bom? Veja que eu estou considerando um monte de coisas, e aí eu vou chegar no resultado que eles queriam. Mas nada disso foi falado, é por isso que eu acho que essa questão não veio completo o enunciado dela e ela poderia tranquilamente ter sido anulada, tá? Então vamos lá, vamos considerar isso daqui. O que que acontece? Quando você faz uma caixa como essa, então você vai ter 70, que é o total. Você concorda que esta partezinha que fica aqui e esta partezinha que fica aqui, quando você levanta e fecha essa caixa, tá? Vamos imaginar esta caixa aqui, então vamos desenhar o resto dela, tá? Ela agora está fechada. Então, a gente vai ter esta caixa aproximadamente com esse formato aqui, tá? Aqui. Aqui. Esse vai ser o fundo, tá? Então, esse aqui vai ser o fundo. E essas vão ser as paredes, tá? Vamos pintar aqui de verdinho as paredes aqui, ó. Paredinha, paredinha. Aí tem as outras 2 paredes aqui e lá no fundo, tá? Essas 4 paredes aqui. Onde que fica esta medida em vermelho que eu coloquei aqui, ó? Essa medida em vermelho vai ser o que vai subir, certo? Então eu vou fechar essa parte aqui e vai subir esta parte aqui, vai ser a altura da caixa, que é 8. Ele disse que essa altura tem que ser 8. Bom, então isso aqui vale 8, isso aqui vale 8. E a altura vai ficar aqui atrás também, né? Essa altura aqui. Então essa altura também vale 8, também vale 8, aqui também vale 8, aqui 8, aqui 8. E aqui então que vai aparecer a altura da caixa quando você fechar as 4 paredes, tudo bem? Então vamos lá. Quanto é que vai medir o fundo então? O fundo tinha no total 70. Né? Nessa dimensão, o fundo tinha 70. Mas eu vou recortar 8 de um lado e 8 do outro. Então, esse aqui vai ter 70 menos 8, menos 16, que vai ficar igual a 54, certo? 54 é esta medida aqui, ó. Esta medida aqui vai ter 54. 54 mais 8 vai dar o 70 da base. Agora a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui tinha 50. Esta medida aqui tinha 50. Mas eu tirei 8, então ficou menos 16. 50 menos 16 vai dar 34. 34, que é esta medida aqui. 34, medida do fundo, tá? Quais são as dimensões da caixa? Porque eu quero calcular o volume. O volume de uma caixa retangular é largura vezes comprimento vezes altura, né? Que a gente chama de ABC. O volume dessa caixa vai ficar largura 54 vezes comprimento aqui 34 vezes a altura, que é 8. E esse vai ser o volume da caixa que eu consigo fazer, sem tampa e considerando que é um formato de fundo retangular, que a gente vai fazer essas 4 paredes aqui ao redor, tá bom? Então vamos lá, 54 vezes 34, isso aqui vai ficar 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 4, 20, 21, 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 3 dá 15 e 1, 16. Portanto, somando tudo isso, vai ficar 6, 3, 8, 1. Isso, 1836, é o resultado de 54 vezes 34. Então, é 1836, ainda multiplicado por
8. Eu só fiz essa conta aqui. 1.836 vezes 8 vai dar quanto? 6 vezes 8, 48. Vai 4. 3 vezes 8, 24. Mais 4, 28. Vai 2. 8 vezes 8, 64. Mais 2, 66. Vai 6. 1 vezes 8, 8. Mais 6, 14. Então é 14.688 centímetros cúbicos de volume dessa caixa. Percebe que é esta a resposta que ele queria, mas ninguém garante para você que era exatamente o que você deveria ter feito, porque o enunciado não está claro. Então, minha profunda crítica a quem elaborou essa questão, que deveria ter dito o quê? Que a caixa tem o formato de um paralelepípedo retângulo, caixa de presente, e que esta caixa vai ser feita sem tampa, porque esta caixa que a gente fez aí não tem tampa. E quando eu penso numa caixa de presente, eu penso numa caixa com tampa, né? Então, a caixa inteira ela não vai ser formada só por esse formato aqui de uma cartolina. Ele vai ter que usar isso aqui e mais um outro pedaço para poder fazer a tampa da caixa. Eu penso numa caixa de presente com tampa, mas tudo bem. Então, essa seria a resolução que a comissão queria que você fizesse, mas se fosse anulada essa questão, eu acho que não estaria errado não. Tá? Estaria mais do que correto anular a questão porque faltaram informações do enunciado. Vamos adiante então. Essa questão número 21, ao contrário das outras duas, não é polêmica, tá? Essa tem resposta. Então vamos lá. O investimento corporativo em inteligência artificial no mundo em 2022 teve uma queda em relação ao ano de 2021, que pode ser visualizado no gráfico a seguir. Em relação aos investimentos em IA, é correto afirmar que a média, então essa aqui é uma questão basicamente de estatística, tá? A média dos 3 últimos anos de investimentos equivale a 204 bilhões. Aqui está em bilhões de dólares, né? E ele quer saber a média dos últimos 3 anos de investimentos. Então, a média, vamos na letra A gente vai fazer a média de 146, que é esse terceiro último ano, mais 276, como é que a gente calcula a média? Média de 3 valores, a gente soma e divide por 3, né? Mais 190, tudo isso dividido por 3. Então vamos lá. 146 mais 276 mais 190 vai dar quanto? Vai dar 2. Aqui vai ficar 4 e 7, 11 e 1, 12. 12 mais 9, 21, vai 2. 2, 2, 4, 5, 6. 612. Então é 612 dividido por 3. Aqui fica mais fácil dividir o 600 por 3, que é 200, mais 12 por 3, que é 4. Então vai ficar 204 bilhões. É a média dos últimos 3 anos. 204 bilhões. Verdadeira a letra A. Resolveu, passou para a próxima. Tá? Claro, a gente vai resolver as outras só para você ter uma ideia de que são falsas, né? Mas a média dos últimos 3 anos de investimento realmente é de 204 bilhões. Quando ele fala da mediana dos investimentos, equivale à do ano de 2017. Então vamos lembrar o que é mediana. Quando a gente coloca os investimentos em ordem crescente, tá? Então na letra B, quando você coloca todos esses investimentos em ordem crescente, você vai ter 15, 19, 25. Aqui tá fácil porque o gráfico ajuda, né? 34, 54, 80, 96, 146, agora cuidado, 190 e 276. Estão colocando aqui em ordem crescente os números que são os valores dos investimentos. Mediana é justamente quando você pega exatamente o valor central, mas quantas medidas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não tenho um exatamente no meio, concorda? Se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 para um lado e 5 para o outro, eu não tenho nada aqui no meio exatamente, né? Então, o valor central, se eu tivesse um número ímpar de medidas, eu pegaria exatamente o do meio. Nesse caso, quando não tem um número ímpar de medidas, quando eu tenho um número par de medidas, a mediana é dada pela média aritmética entre os dois que estão mais no meio. No caso, a mediana seria igual a 54 mais 80 dividido por 2. Essa mediana seria de 134 sobre 2. E aqui, 134 dividido por 2 dá 65 mais 2, 67. Então, 67 é a mediana. Ele está dizendo que essa mediana é de 54, que equivale ao ano de 2017. Não, não é 54, porque se eu tivesse um ano a menos, aí o 54 seria bem no meio, né? No caso, eu não tenho número ímpar de medidas, eu tenho número par e eu preciso fazer a média entre 2017 e 2018. São esses dois que estão mais no meio. Portanto, a mediana é 67, não é o número 54. Falsa essa daqui. Quando ele fala de amplitude dos investimentos, é o menor até o maior
quanto tem de diferença entre um e outro. Então, na letra C, quando ele fala de amplitude, vou até apagar essa conta aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, né? Então, olha só, quando ele fala de amplitude dos investimentos, a gente pode fazer na letra C o maior, que é 276, menos o menor, que é 15. Isso vai dar 261, certo? 261. 261 é a amplitude. Ele está dizendo que é igual a 175. Não, não é 175. O que ele está tentando te levar a crer? Que a amplitude é o último menos o primeiro. 190 menos 15. Não, não é 175 porque não é o último menos o primeiro. É o maior deles menos o menor. Por isso a amplitude é de 261. Isso é falso. Houve em 2021 o dobro de investimentos em relação a 2020. 276 é o dobro de 146? Não, né? 146 vezes 2, isso aqui vai dar 92, 292 e não 276. Portanto, é falsa também. Né? Então, 2021 é 276, que não é o dobro de 2020, que é 146. Houve em 2016, que é 34, investimentos equivalentes aos acumulados dos anos de 14 e 15. Então ele está dizendo que 19 mais 25 é 34. Cuidado com a soma também aí, né? 1 mais 2 dá 3, 9 mais 5, 14. Ah, então 19 mais 35 é 34. Não, de jeito nenhum, aqui vai dar 44, né? Então ele queria que você errasse uma soma de 19 com 25. Pensa 20 mais 25, já dá 45, né? Menos 1, 44, e não 34 que ele falou lá. Portanto, essa também é falsa, e a correta realmente é a letra A, tá bom? Vamos para a próxima, então. Então, essa questão número 22, que é a penúltima questão que a gente vai fazer hoje, diz assim: uma empresa de tecnologia precisa comprar um supercomputador de alto processamento para poder utilizar esses algoritmos de inteligência artificial. O valor da máquina, o valor V, é de R$ 8.500. Supercomputador por R$ 8.500. Ok. Mas só poderá ser entregue pela fornecedora em 7 meses, com o pagamento sendo feito no momento da entrega. Sendo assim, a empresa optou por investir o valor do supercomputador, quer dizer, o valor de 8.500, em uma aplicação cuja taxa de juros simples. Opa, isso é muito importante. Juros simples, ele não sofre mês após mês, né? Ou ano após ano, no caso desse que é ao ano, né? Ele não sofre variação. Então, a cada mês, se é 12% ao ano, então 12% em juros simples, tá? 12% ao ano equivale em juros simples a 1% ao mês. Por quê? Porque você não tem juro sobre juro. Então, esses 12 meses vão render 12% em 12 meses. É 1% para cada mês. Enquanto espera o prazo dado pela fornecedora, que é um prazo de 7 meses. Então, esses 8.500, eles vão render, ele vai ter um valor final, vamos colocar aqui valor inicial, valor final. Tá? O valor final desse investimento vai ser 8.500 aumentado em 7%, já que são 7 meses, né? Vezes 7 vai dar 7% em 7 meses. Concorda? Então, olha lá, como é que eu aumento um valor em 7%? Quando eu faço 107% de um determinado valor, eu estou considerando 100%, que é o valor original, mais 7%, certo? 107%. Isso é equivalente a você multiplicar por 1,07. Esse é o valor original. E esse daqui, com duas casas decimais, é um aumento de 7%, que é 7 sobre 100, que é 0,07, tá? Então eu vou ter que multiplicar isso aqui por 1,07 ou calcular quanto é 7% e daí somar, né? Fazer por regra de 3, faça da maneira que você tenha mais tranquilidade. Eu prefiro multiplicar por 1,07, que daí a gente já chega no resultado final do investimento. Passado esse tempo, ao realizar o resgate do investimento, foi necessário o pagamento de imposto de 5% sobre o montante total da operação por parte da empresa. O montante total da operação é o quanto ele resgatou, é esse 8.500 vezes 1,07, aumentado em 7%. Veja que ele ganhou pouco, né? Porque ele ganhou 7% de juro, mas aí 5% ele pagou de imposto no valor total. Então, vamos pensar assim, ó, como é que eu calculo quanto ficou, né? A alternativa que indica o montante final que a empresa obteve após a dedução do imposto. Esse 8.500 vezes 1,07, vamos ver quanto é que dá. 8.500 vezes 1,07. Vai lá. 0, 0, 5 vezes 7, 35. 8 vezes 7, 56, mais 3, 59. Aqui dá 0, e aqui dá 0, 0, 5, 8. Então, quanto é que ele teve? 0, 0, 5, 9, 0, 9. Ele ficou com duas casas decimais, ele ficou com R$
R$2.995. Mas isso no investimento, ele teve que pagar 5% disso de imposto, né? Então, o valor após impostos vai ficar igual a quanto? 9.095. Aí você tem várias maneiras de fazer rapidamente isso. Você pode calcular, por exemplo, quanto é que é 10% e metade de 10% é 5% e daí tirar desse valor total. Ou então, você pode multiplicar por 0,95, que é o quê? É 95% do valor, 95 sobre 100, é o que resta quando você tira 5% de 100%, certo? 100 menos 5 vai dar 95. Então 0,95 é o quê? É o valor original tirando 5%. Vai restar 95% de 90,95. Então vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 90,95 vezes 0,95. Quer dizer, estamos tirando 5% desse 9.095. 5 vezes 5, 25. 9 vezes 5, 45. 47, vai 4. 9 vezes 5, 45. 5 vezes 9, 45. 9 vezes 9, 81. Mais 4, 85. Vai 8. 0 vezes 9, 0 mais 8, 8. 9 vezes 9, 81. Então aqui vai ficar 5, 2. Aqui dá 0. Aqui dá 8 e 6, 14. Mais 1. Aqui vai ficar 1 mais 6. Aqui é 8, certo? Então, com duas decimais, ele vai ter um valor final de 8.640,25, com 25 centavos lá. 8.640,25 é o que ele teve depois de investir os 7 meses a 1% ao mês. 7 meses lá deu 9.095, pagou o imposto, tirou 5% do valor, ficou 8.640,25, tá bom? Vamos para a última questão então. Então nessa última ele diz que a inteligência artificial tem potencial de revolucionar o dia a dia das pessoas e assim por diante. Ele conta uma história grande. Uma pesquisa realizada com 800 pessoas. 800 pessoas apresentou duas notícias A e B, sendo uma verdadeira e a outra falsa. O objetivo era saber quantas pessoas acreditavam ou não nas notícias. Foi evidenciado que 200 pessoas consideraram apenas a notícia A verdadeira, 250 apenas a notícia B verdadeira e 50 consideraram as duas verdadeiras. Das pessoas entrevistadas, qual a probabilidade de sortear ao acaso, quer dizer, das 800 pessoas, uma pessoa que considerou a notícia A ou a notícia B verdadeiras? Então vamos lá. A gente tem normalmente, num caso como esses, né, a gente tem um diagrama, onde a gente vai conseguir colocar ali, nesse diagrama, as pessoas separadamente que consideraram uma ou a outra como verdadeiras. Tá? Eu vou colocar aqui as que consideraram A como verdadeiras dentro desse círculo. As que consideraram B como verdadeiras, como verdadeira, né, notícia verdadeira, dentro desse segundo círculo. As que acreditaram nas duas vão ficar aqui no meio. E as pessoas do total de 800 que não acreditaram em nenhuma das duas vão ficar fora. Tá? O total é de 800 pessoas. Então vamos lá. Vamos colocar aqui as informações que ele deu. 200 pessoas consideraram apenas a notícia A como verdadeira. Então, 200 aqui não é a soma de todas as que consideraram A, mas aquelas que consideraram apenas a A. Veja que está fora do B, certo? 250 pessoas consideraram apenas a notícia B como verdadeira. Então, apenas a B está fora do A. E 50 consideraram as duas como verdadeiras. Bom, vamos pensar o seguinte, 200 mais 250 mais 50, isso aqui vai dar 300, mais 200 dá 500, portanto 300 pessoas, nenhuma das duas notícias elas consideraram como verdadeiras, certo? Então, 300 não acreditaram em nenhuma das duas, 200 só na A, 50 na A e na B, e 250 na B. Ele quer saber das pessoas entrevistadas, que são 800, qual a probabilidade de se sortear ao acaso uma pessoa que considerou a A ou a B verdadeira. Bom, a probabilidade que eu quero, então, é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. A gente já sabe que ele vai sortear, num total de pessoas possíveis, 800, né? Total de pessoas que foram entrevistadas é de 800. Dentre essas 800, quantas consideraram a A ou a B verdadeiras? Veja, aqui tem que tomar um cuidado, tá? Quando eu penso nessas 200, elas consideraram ou a A ou a B como verdadeiras? Sim, porque ela está dentro do A. Essas 250 consideraram A ou B verdadeiras? Sim, porque está dentro do B. Mas essas 50 consideraram A ou B verdadeiras? Sim, uma das duas ou as duas coloca dentro daquelas que acreditaram em pelo menos uma das duas, né? Então, na verdade, notícia A ou a notícia B, a gente tem que considerar também aquelas que consideraram a A e a B como verdadeiras.
Então a gente vai ter 200 mais 50 mais 250. Todas essas pessoas acreditaram ou na notícia A ou na notícia B, ou até mesmo nas duas, né? Então 250 mais 50 dá 300, mais 200 dá 500, então 500 num total de 800 pessoas. Corta os dois zeros em cima e embaixo, vai ficar 5 sobre 8, e 5 sobre 8 é quanto em relação à porcentagem, né? Vamos dividir 5 por 8, e a gente vai ter 0, alguma coisa. Isso aqui vai me dar um resultado em porcentagem. Vai lá, 0,58, 8 vezes 6 dá 48, para 50 dá 2, aqui vai ficar 20 por 8 dá 2 vezes 8, 16, para 24, 40, aqui vai ficar 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então é 0,625. Bom, para considerar em porcentagem, eu preciso considerar sempre as duas primeiras casas aqui, porque é dividido por 100, certo? Então eu posso dizer que isso aqui é 62,5 sobre 100. 62,5 dividido por 100 dá 0,625, o que é a mesma coisa que 62,5 por cento, né? Dividir por 100 é a mesma coisa que fazer em porcentagem. Então 62,5% é a resposta que a gente tem ali na letra D, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Que bom que você ficou comigo até aqui. Aproveita e se inscreve no canal e acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser aulas online comigo, veja como entrar em contato na descrição desse vídeo.